Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, a gente aqui na nossa live. Já fizemos uma live hoje de manhã, às 9h30, da nossa minissérie O Dentista que Não Acreditava em Nada. E agora estamos aqui às 17 horas para fazer aquela nossa live com uma convidada especialíssima. É o nosso café da tarde. E hoje o nosso café da tarde ele vai ser regado a muito dendê, há muito axé, há muita comida baiana, porque a nossa convidada de hoje, a nossa querida Luciana Fontes, ela vem aí com todo o seu sotaque. Então, mais uma vez, todas as quartas-feiras, nós estamos fazendo aqui essa live com convidados. Possivelmente a gente vai ter outras lives com convidados, tá? Parece que a gente vai ter mais uma na sexta-feira, só deixando aqui o boa noite, né, Jorge? Hoje a gente já se encontrou 3 vezes, né, Jorge? A gente já se encontrou logo cedo, já encontramos 9h30 da manhã e agora estamos nos encontrando aqui às 5 horas. Então, possivelmente a gente vai ter uma outra live na sexta-feira à noite, mas eu aviso para vocês, a gente ainda está alinhavando isso, essas possibilidades, da gente fazer uma live com a professora Cristina Miura, da Pério Diária, ok? Estão me ouvindo bem? Me falem aí se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo. Eu já estou até falando meio baiano, e eu não sei por que será. Eu estou aqui, vamos aqui esperar para que a minha querida Luciana chegue para a gente fazer a nossa live. Lu, eu ainda não estou te vendo. Se você já estiver aí, me fala. Luciana é uma pessoa queridíssima. Nós nos conhecemos recentemente, pessoalmente, mas eu já tinha escutado falar sobre ela e foi um prazer imenso conhecê-la. É uma pessoa gentil, uma pessoa querida, uma pessoa positiva, uma pessoa que está colocando sempre os outros para cima, uma pessoa que também vem nesse mesmo caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, uma pessoa que tem investido também em melhorar os colegas, em investir exatamente em alavancar, em levar a odontologia também lá para cima, para um outro patamar. É uma pessoa que tem, vamos dizer assim, os mesmos objetivos, a mesma missão que a gente tem aqui no nosso Inspirando Dentistas. Então eu estou aqui esperando, me fala aí, Lu, quando você entrar, me dá um oizinho para que eu possa te convidar. E aí, enquanto a gente espera a Lu, né, o Instagram está aí avisando, ainda são 17h03, dá tempo de vocês pegarem um chá, pegarem um café. Aí, minha querida Lu, chegou. Olha aí, a Lu chegou. Lu, me dá um... Olha aí, doutora Luciana é maravilhosa. Olha aí, já está aí cheia de fãs, tá vendo? Muito bem, Lu. Então, para a gente não demorar muito aqui na nossa live, porque a Lu tem muito o que passar para a gente, deixa eu convidá-la aqui que ela vai falar. Eu quero que ela faça a apresentação dela. Aí, deixa eu ver. Aqui, aguardando a minha querida Luciana Fontes. A Lu, Lu, né? Já estou chamando de Lu, ela é mentora de carreira, mentora de negócios, da odontologia. Olha ela aí. Eu sou Lu. Por favor, eu sou Lu. Não é Lu, né? Sou sim. Que Um minutinho. maravilha. Melhorar aqui, porque quando a gente entra, muda um pouquinho onde a gente se posiciona direitinho, programa tudo, e na hora que a gente entra, a gente fica às vezes muito baixinho. Eu já me posicionei aqui mais alto, tá até cortando aqui um pouco da minha cabeça, mas tá tudo certo. Mas você já é craque das lives. Não, Eu minha tô filha, a gente tá engateando. correndo atrás, estamos correndo atrás aí, né? Não é fácil não, mas a gente corre atrás. E aí, É minha isso mesmo. querida, como é que tá essa Tudo Bahia? bem. Já tô vendo o pessoal aí chegando, meu pessoal querido. Já vi até manhã aqui, já vi até manhã aí E na, foi, na manhã. live. Olha aí, pessoal, aquilo que eu falei de manhã. Agora vocês iam conhecer dois sotaques nordestinos, mas É. absolutamente diferentes, né? O pessoal do Sul acha que todo mundo fala igual aqui, né? E baiano fala diferente de alagoano, que fala diferente de Não, pernambucano, de cearense, e a gente que é daqui percebe nitidamente esse cada um tem sotaque. seu traço. Tá? Interessante. Acho tão bonito isso, né? A gente está aqui perto de Alagoas, Sergipe, mas cada um fala bem diferente, né? E até Exata. propositalmente, que aqui com Elevador Lacerda e Pelourinho aqui atrás, Ai, que propositalmente.
Olha Em só, viu? homenagem a você, que Tá, falou tanto da minha baianidade. tá vendo aquela ali atrás? Olha ali, elevador Lacerda na direita, pelo menos para a direita para a gente, né? E o Isso. Pelourinho aqui do lado esquerdo nosso. A Bahia é uma coisa maravilhosa, fantástica, tem toda uma energia e essa energia que a Lu está trazendo aqui para a gente. Lu, para a gente começar, me fala um pouquinho de você. Como é que foi essa tua trajetória? Como é que está sendo essa tua trajetória dentro da odontologia? O que é que te levou a procurar, né, esse caminho de ser mentora, de carreira e de negócio? Como é que foi isso aí? Me conta um pouco. É interessante, né? Que você fala assim, o que que te levou a procurar? Na verdade, assim, acho que eu fui procurada, assim, por esse caminho, entendeu? Eu acho que o caminho escolhe a gente muitas vezes, né? Eu falo sempre assim, que quando você fala assim, quem é você, né? Eu sempre falo que eu acredito firmemente, fortemente, que todo contato que a gente tem com outro ser humano é uma grande chance e tem um grande potencial de gerar transformação na gente e no outro, né? Então, não tem como a gente ter um contato com o ser humano e não se transformar de alguma maneira. Então, a gente sempre se esforça e procura transformar positivamente a vida das pessoas, né? E é a nossa grande, a minha grande vontade, assim, é o meu grande desejo, é que eu me conecto muito com o universo, com Deus, e peço a Ele justamente isso, para ser instrumento. Então, isso eu posso exercer das várias maneiras, né? Sendo dentista, que a gente adora fazer isso, né? Quando tem contato com o paciente, gerar transformação. Eu também sou das resinas, como você, sou da prótese, então a gente adora essas coisas, né? De É, gerar felicidade, alegria, gerar, levar autoestima para os nossos pacientes também. E não é só autoestima, não, gente. O contato leva várias outras coisas, né? Mudança de pensamento, de estilo, de vida, de várias coisas, de comportamento, né? Que a gente gera no cliente. E aí veio também esse trabalho com os dentistas, né? Que hoje a gente trabalha também ajudando os dentistas a encontrar seu caminho, como você maravilhosamente faz aí, né? Nas suas lives incríveis e na sua vida, né? Com seus alunos. E no trabalho, na liderança também, que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Na vida, gente, porque assim, eu sempre falo, né? O jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. Não tem como você dizer, eu sou excelente e incrível nisso, mas eu sou completamente diferente na vida pessoal ou no contato com as pessoas. Então, assim, nós somos da mesma maneira, né? Então, assim, inclusive, se você evolui em uma coisa, você acaba evoluindo no resto todo. E isso é o mais bonito, né? E, assim, eu quero te agradecer primeiro aqui, já, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu sempre falo assim, quando a gente admira uma pessoa e quando os valores batem, quando você está fazendo suas lives, hoje aconteceu isso, por exemplo, de manhã. Quando você fala alguma coisa, eu fico assim, é isso. É como se eu estivesse me reencontrando algo dentro de mim que eu não estava enxergando. Então, assim, você ensina, mas não é só ensinar, você faz a pessoa encontrar dentro dela algo que já estava lá adormecido, né? é. Hoje aconteceu isso com a live sua. Eu falei, isso mesmo. Sabe, o pessoal da Lore também, que eu tive semana passada o prazer de conversar com Tati, lá o pessoal do Maranhão, Ah, também tem esse poder, assim, sempre quando elas falam as coisas, a gente se conecta tanto que parece que a gente era isso que eu precisava ouvir agora, ou então era isso que eu estava aqui dentro e eu queria acessar. Então, eu te agradeço por isso, que porque bom. você realmente é muito inspiradora. E já nos vimos pessoalmente uma vezinha só, mas Foi bem ainda vamos rápido, né? estar de novo. Vamos esperar passar isso aí para poder ir aí nessa Bahia, né? Bem assim, viu? Então, assim, eu agradecer a todos vocês que estão entrando aí, dizer ao pessoal aí, querido que entrou aí, eu sou muito monotarefa, então às vezes eu não consigo responder ou falar com todo mundo, mas depois eu assisto de novo a live, porque faço questão de receber cada coração, cada carinho que o pessoal manda pra gente, né? Que isso é combustível, né, Com Dulce? certeza. É muito bom o contato. Eu amo gente, né? Então, agradecer a vocês todos. Não dá, só a gente não dá para ver direito. Não dá para ver direito. Eu vou levantar mais um pouquinho. Ah, mas eu estou lhe Melhorou, vendo Solange? bem. Tá? Solange Tô. disse que não estava. Eu Então, acho que assim, ela quer lhe ver mais perto, assim. acho que vou chegar. Peraí. Quer que eu tire os comentários? Não, quando eu não vou Não tirar tira, os não. comentários, porque os comentários eles são combustível, como disse a Lu, né? E outra coisa, Muito bom. a gente começa a ver para até direcionar, fazer as perguntas. Por exemplo, quando eu Mas estou eu fazendo a entendi. live sozinha, para mim é difícil, mas aqui que eu estou escutando, eu vou aqui vendo, né, os comentários e aí depois a gente vai levando a live. Vamos deixar aí os comentários por enquanto. Ela fala. Vamos escutar, né? Eu acredito que ela está falando isso porque está passando no meu rosto, né? Te Ah, agradeço, tá. Solange, por esse cuidado, Solange. Eu não a conheço, mas já estou agradecendo aqui. Deve ser por isso que ela falou. É, pode ser. Minha recepção
nutricionista aí falando coisas aí também carinhosas para mim. Então, assim, é outra, né, que falou aí, uma coisa carinhosa, é Bel. Então, assim, e eu agradeço a todos vocês que aqui estão, né? E meu pessoal, seu pessoal, Lu, minha xará chegando aí também. Porque, gente, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, assim, para mim é uma honra as pessoas estarem dedicando o seu tempo, hoje em dia, com a concorrência de lives que nós temos aí, de muito conhecimento pela internet, tá todo mundo com o celular na mão. Mas vocês escolheram estar aqui. E isso é realmente emocionante, assim. Eu fico muito agradecida por isso, tá? Eu não estou entendendo. Jorge é um colega português e ele está falando que Uhum. está difícil de entender. Como assim, Vou falar Jorge? mais, vou falar mais devagar. Será que porque eu falo rápido? Será, Jorge? Pode ser, né? Para mim é fácil de entender, né? Talvez para ele não, né? Fala aí, Jorge, o que Pode está ser. Como acontecendo? a gente tem que ser empático, né? É, Tem exatamente. empatia. Mas me E conta, assim, Lu, me conta como é que para dizer você que despertou isso depois. aí. Ah, Vou, ele tá dizendo aqui que está difícil entender a língua ah, baiana. baiana. Nossa, tem até um dicionário, Jorge, viu? De baianês. Você já viu o dicionário de baianês? Mas eu vou traduzindo, viu, Jorge? Porque ela fala aí que Pronto. você. Ele está dizendo que vai no Google. Eu vou Bacana. traduzindo aí para você. Bruno Guida entrou aqui também. Eu sou fã de Bruno Guida também. Que honra. Então, assim, já os agradecimentos, vamos começar a falar do tema que a gente se propôs, né? É, E assim, eu vou falar de liderança no que eu entendo que seja a nova liderança, né? E que não só que eu entendo, mas que eu vejo nos meus estudos, nos meus cursos que eu tomo desse assunto, sobre esse assunto, com os grandes mentores, né? Com os livros que a gente lê. Estou aqui com 3 livros aqui do ladinho, porque são meu suporte, assim, é a leitura. E, assim, eu vou trazer para vocês, né, o conceito da nova liderança. Não tem julgamento aqui, tá, gente? Vamos dizendo logo, não tem julgamento, não tem certo, não tem errado. Eu vou trazer para vocês, assim, o que eu vejo da nova liderança junto... Oh, que lindo! Junto com o que eu vivo há 20 anos, né? Mas, na verdade, não são 20 anos, né? É a vida inteira, porque a gente se lidera antes de liderar os outros, né? é. Então, assim, na minha empresa, por exemplo, na nossa empresa, nós temos mini líderes, né? Cada um em sua área lidera um pouco. Então, eu trabalho junto. E a gente, como pai, como vó, como vô, liderando as crianças também. Então, assim, liderar para a vida, né? É um conhecimento para a vida, é uma competência para a vida. Então, eu acho que é tão importante a gente falar mais sobre isso, né? Por isso, quando a gente conversou sobre o tema, eu achei que poderia acrescentar de alguma maneira, meu desejo, acrescentar Sim. sobre isso. E começar com uma história assim que eu acho muito interessante, assim, que me tocou muito, que é a história de um grande líder que é Gandhi, né? Porque a gente precisa se inspirar nessas pessoas que deixaram esse legado tão precioso. E interessante que a história é assim: uma mãe levou um filho para pedir a ele que dissesse ao filho que parasse de comer tanto açúcar, né? Parasse de comer açúcar. Né? E aí ele ficou na fila durante 8 horas. As pessoas ficavam na fila para falar com o Gandhi, aquela história toda, né? Porque imagine que maravilha, né? E aí ele disse assim, quando aquelas horas todas, ele disse, volte semana que vem. Ela não entendeu nada, né? Mas Gandhi falou, tá falado, né? Aí na semana seguinte, ela voltou com o filho. Aí ele disse, pare de comer açúcar. Ela disse, Gandhi, mas como assim? Por que você não falou isso semana passada? Porque na semana passada eu ainda comia. Então, assim, a gente vai falar aqui agora sobre ser a nossa palavra, né? Eu acho que é o começo aí de falar de liderança. A gente não é viver a nossa palavra, é ser a nossa palavra, é ser exemplo. Eu acho que é o primeiro de tudo que a gente precisa falar para as pessoas, é ser exemplo, né? Então, assim, o que eu penso, assim, não é ser exemplo, não é ser perfeito, gente. Ser exemplo, muito pelo contrário, é ser humilde, né? E aí eu fiz uma pesca, como a gente chama na Bahia, alguns lugares chama cola, né? É. Eu fiz uma... Ó, que eu tô com a professora na frente, meu Deus. Ah, mas eu também faço a minha cola. Eu tenho que ter um roteiro aqui, senão começa a falar, É um falar, falar. roteiro, É, o porque a gente roteiro. adora, a Senão gente a adora gente vai falar. falar e não vai dar 2 horas e a gente tá falando, não fala naquilo que tem que falar, né? Exatamente. E o Instagram vai lá e limita nosso tempo, né? É. Gente, de novo, esses corações estão maravilhosos aqui, só para agradecer. Quanto coraçãozinho, que lindo. Obrigada por isso, viu? Eu tenho certeza que minha família está toda aí. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas colaboradoras, meus sócios. Eu já sei que está todo mundo aí. Eu nem vi os nomes direito, mas já sei que eles estão. Eles sempre estão comigo. Que bom. Então, assim, e para falar a vocês que eu empreendo há 20 anos, né? Eu não faço meu trabalho sozinha.
nós temos 2 clínicas, eu e meus sócios, são 4 sócios, e nós temos 8 colaboradoras e vários dentistas que trabalham com a gente, nos dão a alegria, a honra de estarem com a gente na nossa jornada. É um time precioso, assim, é uma equipe que é de ouro, assim, sou muito, muito fã do meu pessoal, tá? Sou coruja mesmo. E aí a gente fica pensando, né? Ser exemplo. Ser exemplo é ser de verdade, né? Como a história de Gandhi, né? Ser de verdade e evoluir a cada dia, porque ninguém é perfeito, né? E aí tudo começa, como eu coloquei aqui no esqueminha, a primeira parte, o primeiro que tem que pensar, a minha também tá aí, é começar por nós, né? Começar primeiro por nós, para depois pensar na equipe, na empresa, todo o restante. Então, como é que a gente pode imaginar que às vezes eu falo tanto para aquela pessoa isso, mas às vezes a questão está na gente mesmo, muitas vezes está na gente, né? Você bem sabe disso, Dulce, porque você é maravilhosa na parte de mentalidade, eu sigo e acompanho. A gente vem de uma mesma escola, né? Temos É, a honra de termos feito a mesma escola aí nesse desenvolvimento. Então, assim, aquela história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, já passou, gente. Não tem mais isso. A nova liderança, que a gente vai falar aqui hoje, né? É uma liderança onde as pessoas se servem, né? É como diz Mário Sérgio Cortella, assim. Servir não é se servir, né? É servir, não é se servir da empresa. É servir a empresa, é servir ao outro, é servir ao colaborador. Um servindo ao outro, um aprendendo com o outro. Então, qual é o primeiro passo? Que a gente sempre fala sobre isso, né? Autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, né? Primeiro. Aí, em seguida, a gente entender se eu tenho clareza de onde eu estou indo. É isso mesmo que eu quero ser? Eu quero liderar, quero ter uma empresa, clareza, né? Eu acredito no meu trabalho, porque, assim, primeiro de tudo, antes de eu chamar esse pessoal para voar no avião com a gente, que é a nossa empresa, qualquer outro lugar, porque o líder pode ser um professor, né? Também, o dentista que é professor, que trabalha em outro lugar também, ou que trabalha em empresa mesmo, no hospital, na clínica, ele também pode ser um líder, né, naquele lugar. Liderança não é só um cargo, é uma atitude, né? Então, assim, ele acredita, né? Porque ele tem que primeiro acreditar para inspirar outras pessoas, né? E as pessoas vão seguir. Ele ser exemplo de quem está sempre melhorando, né? Ser humilde, porque assim, na hora que eu vejo assim, eu lá na empresa, por exemplo, eu não sou uma pessoa, não sou assim, uma pessoa que gosto de finanças, de cuidar da parte financeira. Não gosto, não é uma coisa que me brilha meu olho, né? E a gente até fala assim, não é que você não tem que contratar alguém com sangue no olho, você tem que contratar alguém com brilho no olho, né? E aí não brilha meu olho. Então, meu sócio, por exemplo, o olho dele brilha com isso. Então, ele faz essa parte, mas não é só entre os sócios. As minhas colaboradoras e os dentistas que trabalham com a gente, cada um deles tem uma competência e a gente se complementa. Porque, assim, eu acredito tanto nisso que o líder tem que ter humildade para dizer assim, eu não sou tão bom nisso, gente. Me ajuda aqui. Ou então eu errei. Eu não fiz tão bem. E aceitar também o feedback. Isso é a grandeza do líder. Eu talvez esteja contradizendo muita coisa das pessoas que estavam esperando na live, né? Seria talvez o contrário, de a gente talvez, chegar, ter que... eu acho que talvez não, Lu. As pessoas que já nos acompanham, elas sabem Sua mais ou audiência é menos fantástica. qual é a pegada daqui, né? E isso que você está Isso. falando aí, você está falando muita coisa aí. Veja bem, quando você fala assim, eu tenho que entender e ter humildade e dizer assim, poxa, eu não sei isso, me ajuda aqui. E Isso. tudo isso, você só consegue fazer isso quando você tem autoconhecimento, Isso né? mesmo. Porque se você não tem autoconhecimento, você é uma pessoa arrogante, né? Você é uma pessoa prepotente. E as pessoas pensam que um líder, ele tem que ser duro, ele tem que ser prepotente, ele tem que ser É por isso que eu arrogante. falo. Aqui E nós isso estamos num não ambiente existe diferente, porque você já mais, tem trabalhado isso com as pessoas né? e E essa muitos outros. liderança, ela já morreu, né? Isso Não mesmo, já cabe não mais. engaja, não leva as pessoas, né? Então, assim, para a gente levar as pessoas que a gente fala que a empresa é um avião, né? Que a gente fala assim, vamos, gente, embarque no meu sonho, vamos lá, né? Mas aí você precisa acreditar primeiro. E por último, falar, claro, propósito sempre, né? Que a gente sempre fala, a gente tem que ter uma razão de existir. Nossa, o que eu vim fazer aqui nesse mundo? Mas isso aí é um assunto, seria para uma live inteira, né? Porque propósito é um tema muito vasto. Mas crença, eu acho importante a gente tocar no assunto de crença, porque assim, eu vejo líderes, colegas dentistas também e tal, pô, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, não é uma coisa ruim, gente. Mas desde pequeno eles ouviram que se a gente der abertura às pessoas, elas vão abusar, né? E não é que a pessoa má acreditando nisso. Muitas vezes ele ouviu isso ao longo da vida de muitas pessoas, de professores,
de vários lugares, né? Dos pais mesmo, de tios. Então, assim, não dê... Aqui na Bahia falando da ousadia às Aqui pessoas, né? também, não deu Aí ousadia. quem fala, não sei se Jorge lá em Portugal vai entender isso, mas assim, É, não deu ousadia, não deu ousadia, não. é ousadia, É, porque as pessoas vão passar dos limites. é, Então, assim, aí você tem essa crença, certo? A gente sabe muito bem do ciclo da realidade, né? é. O que eu vejo frio, né? Então, a gente tem a crença de que eu sou uma pessoa que acredito. E se eu deixar a pessoa, e se eu der muita abertura às pessoas, se eu abraçar a pessoa, se eu abraçar um colaborador, se eu tratar bem, ela vai passar dos limites. Então, assim, então você tem a crença, né? As pessoas passam dos limites. Se você tem isso na sua identidade, aí você vai fazer coisas compatíveis com essa identidade que você assumiu, de uma pessoa que acredita nisso, né? E aí você vai querer estar mais próximo, você vai querer desenvolver o colaborador? Não, porque na primeira oportunidade ele vai te decepcionar. Para que você vai pagar um curso para ele? Aí você não paga um curso, você não faz um reconhecimento, você não faz um elogio. Aí volta o ciclo, né? Que a gente aprendeu com o nosso mestre Jerônimo, honrando a fonte aqui. É, Jerônimo Daniel. Eu gosto sempre de honrar a fonte. Aí, quanto mais você não faz isso, ou quanto mais você trata com desprezo, sem reconhecimento, mais você tem aquele colaborador de fato que não está engajado. Aí você confirma. Tá vendo aí que as pessoas, na primeira oportunidade, me decepcionaram? Então, se você não mudar a sua forma de ver, né, que é o ciclo da realidade, são as crenças, você vai continuar tendo. Tem gente que fala assim, eu tenho um dedo podre para colaboradores. Não acerto com ninguém, nem em casa, nem na empresa. Gente, vamos entender o que está acontecendo aí, né? Será que eu estou acreditando de fato na pessoa? Então, assim, essa é só uma pincelada aqui sobre essa parte de crença. Então, assim, eu acredito sempre assim, há pessoas que passam dos limites. Não as pessoas passam dos limites. Então, há sim pessoas que passam dos limites. Mas são pessoas, né? Tem um número de pessoas que faz isso, eu gosto, né? eu já escutei uma frase que diz o seguinte, eu acho que tem tudo a ver. Problema de liderado não é o liderado, é a liderança. Isso Né? mesmo. É a liderança, não é o liderado. A gente fica pensando, é o liderado, é o liderado. Não, é a liderança que está equivocada. Então, exatamente. Então, assim, se você, como você falou, se a gente não mudar primeiro em nós, que a gente precisa mudar, você vai continuar atraindo pessoas que vêm confirmar esse padrão que você tem, né? Porque também as pessoas querem estar onde elas encontram sintonia. Se você é uma pessoa que quer estar junto, que quer estar próximo, tá, se aí, né? Pessoal entrando aí em ortodontista, maravilhoso. Se você tem esse pensamento, você vai atrair pessoas que têm o mesmo pensamento que você. É uma questão de sintonia. Não é só sintonia energética, não, gente. É sintonia, assim, a pessoa que encontra você e que não está na mesma sintonia, ela sai, ela vai procurar outro lugar. O dentista que trabalha com você, ele vai procurar outro lugar, porque ele não se encaixou naquele lugar. E está tudo bem, né? Porque a gente não vai agradar a todos, né? Então, a gente tem que entender qual é o nosso jeito e aí a gente vai atender aquelas pessoas, né? Então, assim, aprender mesmo com o outro, né? A gente tem sempre ser acessível, né? Porque a gente, engraçado, lá na... O Jorge está falando, mas vai anotando as mensagens Deixa aí. aqui que eu vou ver. É, então, assim, esses corações todos são de minhas dentistas, que trabalham com a gente, sócias e tudo mais. E esses corações em rosas e vermelhos aí. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente não perde a oportunidade de tomar café junto com todo mundo. Mas não é porque a gente é bonzinho, assim. Para mim é um tesouro, Larissa. Tomar café, assim, com a minha equipe de manhã. A gente tem um café da manhã na clínica, né? Então, a gente sempre... É um momento que a gente tem ali de conhecer mais. Ali, eu vou saber o sonho da minha colaboradora. Qual é o sonho dela? Qual é o objetivo dela? Né? E aí, depois a gente vai falar mais sobre isso. Sobre essa questão do propósito, né? Então, é saber das nossas limitações, né? E com isso, a gente colocar cada um no seu lugar. O que a gente fez lá na clínica, que eu vejo também outros líderes, lógico, muito maiores do que eu, assim, que fazem? Colocar as pessoas onde elas se sentem felizes, onde elas gostam de estar. Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma colaboradora, ela não gosta de estar na recepção, não é o que ela ama fazer, mas eu vou dizer, vou fazer um rodízio e vai ficar todo mundo circulando ali. Não. Lá na clínica, as pessoas ficam onde eles têm, onde o seu superpoder. Todos nós temos superpoder, né? Igual o super-homem, homem de ferro, cada um tem o seu superpoder. E na empresa também, cada um tem um superpoder. Então, a gente já mapeou esse poder de cada um. E, inclusive, nas especialidades, né? Que cada um só atende na sua especialidade, inclusive eu. Porque, assim, lógico que Carol, minha sócia, por exemplo, vai fazer um canal, e Érica, que está aqui na minha frente agora, o potinho dela,
muito melhor do que eu. Esse é o superpoder dela. Ela ama fazer canal. Ela ama endodontia. Então, assim, nas especialidades, mas também na parte das colaboradoras. Cada um fica onde mais gosta. E, com isso, elas são mais felizes, mais produtivas, querem aprender mais, querem evoluir mais naquilo. Então, isso se reflete no faturamento da empresa. Então, assim, o que eu estou falando aqui não é questão de sonho. Isso é real e já foi comprovado. Tem um líder que eu admiro muito, que é Márcio Fernandes, que ele é da área de eletricidade, de empresa de eletricidade, um grande líder, foi eleito 2 vezes pela Você S.A. como o melhor líder do Brasil, com 98% de aprovação dos liderados, uma empresa de 4 mil pessoas, imagine. Ele fala sempre de convergência de propósitos, né? Você convergir o propósito, seu propósito com o do seu liderado. Então, assim, mas o líder precisa entender qual é o sonho do liderado. O que ele quer ali? Não é só pagar as contas no final do mês. Ele tem sonho. Ele quer comprar uma casa, ele quer viajar com a família. O que ele quer fazer? Como é que a gente sabe isso? A gente marca uma reunião? Então, pode ser. Eu prefiro estar no contato mesmo, almoçar junto, sempre que possível, tomar café, lanchar, fazer as nossas festinhas, que a gente é muito festeiro aqui na Bahia, né? E na clínica também. Então, nessa hora, você descobre, né, o que as pessoas querem fazer. E aí você associa o objetivo do líder e da empresa com o das pessoas. Então, assim, Dulce, eu acho que isso fica tão fluido, tão transparente, né? Então, eu acho que... Diga. Não, eu ia só lhe fazer uma pergunta. Quando você, só para colocar aqui a coisa prática, como é que você faz? Eu sei que, por exemplo, vamos imaginar que você está na sua empresa e surgiu uma necessidade para ser uma recepcionista, certo? E você vai fazer uma captação dessa pessoa. Mas, por exemplo, lá dentro já existiu situações em que, por exemplo, a pessoa entrou para ocupar um cargo e de repente você percebeu que ela não era boa naquele cargo, mas ela era muito boa em outro cargo, e isso foi feito um remanejamento. Como é que você consegue? Existe alguma coisa assim que você possa dizer? Porque a gente sabe que existe aquela coisa do perfil comportamental, que tem muito a ver com a área em que a pessoa vai ficar, né? Uma pessoa que não é comunicadora, é difícil ser uma recepcionista, né? Sim. Então, precisa ter algumas... Então, a gente sabe, uma pessoa analista talvez seja uma pessoa que você coloque lá dentro para fazer processos, etc, etc. Mas como você conduz isso dentro das suas empresas? Veja só. Antes mesmo de estudar desenvolvimento pessoal, né, de estudar, de fazer formação em coaching, de fazer cursos nessa área, eu usava muito a observação, né? Primeiro, observar as pessoas. Primeiro, observar. Segundo, ouvir as pessoas. O que elas falam. Então, assim, esse canal entre o líder e o liderado tem que estar aberto. Entendeu? Então, se a primeira coisa que a pessoa fala, você bloqueia a pessoa, ela nunca mais vai falar, né? Então, assim, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa sugerir, né? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Outra coisa, você falou na contratação. Na contratação, a gente valoriza muito mais mesmo, a pessoa que está alinhada com os valores da empresa do que a parte técnica. Nós acabamos de contratar uma pessoa que ela não tem experiência, porque ela trabalha na clínica de radiologia, por exemplo. Ela é ASB, formada e tudo. Foi nossa estagiária 4 anos atrás. Sempre ficou de olho na gente, assim, querendo voltar, e a gente também de olho nela. Mas ela não tem experiência nessa parte. Eu prefiro capacitar uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Lógico, a formação ela tem que ter. Mas que seja íntegra, que tenha os valores que a gente tem de confiança, de gentileza com o cliente, de falar a verdade, porque lá na clínica não tem esse conversinha. Se alguém estiver falando baixinho, eu tenho certeza que não é nada de ninguém. Não está falando mal de ninguém. Está falando mal de mim, tenho certeza, porque elas têm tanta abertura para falar com a gente, que elas não sentem necessidade de fazer isso. Foi sempre assim, gente? Não, tá, gente? Isso é uma construção. Foram anos para construir uma equipe tão engajada. E por isso que eu vim aqui dizer, não é que eu sou melhor do que os outros, é dizer que é possível, sim, ter uma equipe engajada, uma equipe unida, uma equipe produtiva. E sempre, sempre, gente, a gente está orientando, dizendo, falando, não é, tudo são flores. Tem reunião toda hora, a gente fica, falar, será que isso aqui tá bom mesmo? Eu vou falar sobre isso depois. Então, o que eu te falando, é muito mais fácil treinar uma pessoa na técnica do que treinar uma pessoa para ser honesta. Um Não, curso de honestidade, não né? é difícil, né? Honestidade, ali, vou comprar um curso online. Não dá. Então, assim, se eu achar uma pessoa, a gente faz, inclusive, ferramenta de valores, é uma ferramenta. Sim. Mas, mesmo quem não é coach no primeiro dia, mas mesmo quem não é coach, gente, você bate um papo.
conversa, as pessoas na contratação têm a tendência de falar o seu melhor, né? É, Mas quando você conversa mais um pouquinho, ele vai falar. Ele fala assim, você é o valor da honestidade muito alto. Aí a pessoa fala, eu sou ótimo, eu sou honesto. Aí ele fala, na empresa que eu trabalhava, eu era funcionária pública e trabalhava nessa empresa. Então, eu saía mais cedo do emprego público, aí você... falou que era tão honesto, mas ele falou ali que ele saía, dava um... Na Bahia fala signal, né? é. Saía mais cedo do emprego. Então, estranho. Então, numa conversa, você consegue captar muitas coisas, tem que estar atento. Não precisa ter um desenvolvimento nessa área, assim, mas você tem que ouvir as pessoas. Então, o líder, mas eu não gosto de ouvir as pessoas. Assim, é uma competência imprescindível, né, Dulce? É. Eu acho que a gente não pode dizer assim, mas eu não quero isso. Eu não quero lidar com pessoas. Você tem uma equipe. Então, Você tem que lidar com pessoas, né? alguém na sua equipe tem que ter algum sócio, tem que ter alguém, tem que ter uma pessoa. Ou você, se for sozinho, dente sozinho, você tem que desenvolver isso. Infelizmente, não tem uma fórmula mágica de falar assim, tem como não fazer, tá? Então, assim, é o que você falou, assim, tem uma colaboradora nossa que era recepcionista, ela tem 10 anos com a gente, e agora, e ela sempre de olho na parte administrativa, sempre de olho na parte administrativa, nas conversas, né? Então, ela foi treinada por uma administradora, que agora é minha sócia no treinamento para os dentistas, Helena. Hoje ela é minha sócia lá no treinamento. Mas na época ela fez um trabalho freelancer e ela treinou Letícia de recepcionista para ser assistente administrativa. Ela adorava a recepção, mas depois chegou o ponto que ela já queria alçar outros voos. Então ela passou para outro setor e foi ótimo para a gente, porque a gente fica na parte estratégica e ela fica na parte mais operacional e ela está muito feliz, nós também. E Bel, que é recepcionista que está aqui, veio trabalhar com a gente, está na recepção, então, assim, isso é muito bom, né? Então, isso pode ser feito, esse giro aí na empresa, isso é muito bacana, né? De acordo com as habilidades, tanto, já aconteceu com dentistas, isso lá na clínica, não é aquela história assim, você vai trabalhar, fazer clínica geral, porque tem que ser. Não, você ama fazer resina? A resina é uma parte importantíssima, não é porque eu estou na sua frente, não, né? Ah, Da clínica, a resina, ela está em todas, né? Ela está na prótese, ela está na endo, ela tem que ser, ela sempre aparece, né? Pediatria, ela está em todas. Então, assim, mas a pessoa tem que amar fazer isso, né? Como todas as áreas, né? Como a nossa pediatra mesmo ama atender criança, né? A criança gritando lá, e eu imagino, meu Deus, como é que a Luara está aguentando ali, porque ela não foi tranquila, estava tudo sob controle ali. Então, é a mesma coisa, é cada um no seu lugar. Até agora, nessa crise, para dar uma sugestão aos colegas, né, a gente dividiu, né, fez um comitê entre os sócios, né, cada um ficou, mesmo sem atender paciente, né, um ficou na parte financeira, eu, mais tagarela, fiquei na parte de comunicação com o cliente, de entrar em contato, falar. Amanhã mesmo tem uma reunião com todas as colaboradoras, elas estão ansiosas, eu também estou, para a gente se encontrar de novo. Estamos nos encontrando frequentemente agora pelo Zoom, né, pelo aplicativo. Mas sempre a gente está se falando, se encontrando. Não é só para falar de biossegurança, não, tá, gente? O pessoal fala assim, vamos me reunir com aqui e falar de biossegurança. Também. Mas a gente tem que saber como é que elas estão lá em casa. Como é que está sendo isso para elas, né? Então, acho que o líder... Eu não sou exemplo para nada, não, gente. Isso eu aprendo com os grandes mentores e da minha experiência. O líder, ele tem que, de fato, se importar com o time dele. Entendeu? De fato, de verdade. Não é um fingimento. Entendeu? Então, assim, uma das colaboradoras adoeceu domingo para segunda, todo mundo se mobilizou, assim, em orações, em pensamentos, em vibrações. Ela já está bem, graças a Deus. Mas, assim, a gente tem que se encontrar com a equipe. Meu colega, a parte financeira, tem duas colegas no atendimento à urgência, já apareceu em Loli Franca, que é minha sócia, que está atendendo lindamente as urgências, Luara também, de criança. Então, assim, a gente fez uma divisão de tarefas da crise. Então, nesse momento, a gente dividiu as tarefas. Então, a gente já sabe quem vai atender o cliente da urgência, a gente já sabe quem vai atender na prótese e na endo. A gente sabe quem vai atender na pediatria, a gente sabe quem vai cuidar do contato com o cliente e quem vai fazer a parte financeira. Então, a gente já determinou isso no primeiro dia que a gente teve a quarentena. A quarentena começou numa sexta-feira, na segunda-feira a gente se reuniu e já determinou essa divisão de funções aí. Acho que isso funciona bem bacana. É uma ideia também. Eu falei de mentores, sabe, Dulce? Assim, eu acho que a gente tem que ter mentores também. Porque senão a gente fica muito sozinho, né? Sentindo sozinho. Ela você colocou, somos uma família. A gente se sente muito sozinho se a gente não tiver mentores. Mentor pode ser um livro, através de um livro, pode ser através de um vídeo, pode ser uma pessoa que nem te conhece, né? A gente tem mentores na internet, né? Dulce, mentora de tanta gente, minha também, né?
E a gente pode ter um mentor que nem conhece a gente pode ter um mentor também que está aqui, e que você liga para ele, que você fala assim, ó, estou aqui preocupado, não sei como sair dessa. Então, eu acho que ter mentor é muito bom. Carol, já trabalhou com a gente, foi nossa dentista, chegou aí. E eu acho muito importante, né? Através de várias fontes. Não é obrigado você... Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um mentor. Apesar de que isso hoje em dia está uma coisa tão mais acessível, tão mais tranquila, graças a Deus, né? Mas não precisa. Você pode assistir um vídeo, né? Você pode ler vários livros que tem ele. Aquele livro, aquele autor pode ser um mentor para você. Então, não se sintam sozinhos, gente. Líderes que estão aí, por favor, se cerquem de outros líderes. Fale com outros líderes, não só da sua área. Então, para fechar aqui o eu, né? Que a gente falou sobre várias coisas sobre o eu, sobre crença, sobre propósito, sobre estar próximo, só para fazer uma recapitulação aqui, sobre pagar o preço, né, de ser um líder. Ah, Lucy. Então, assim, sobre tudo isso, a gente fechando essa parte do eu, né? Eu acho que é realmente você conhecer outros negócios, você está em contato com pessoas de outras áreas, né? Agora, em janeiro mesmo, a gente fez uma imersão a partir de negócio de 3 dias. Eu conheci, né, outros mercados, gente que tem supermercado, gente que era psicólogo, outro que tem empresa disso, daquilo, loja de roupa, loja de bijuteria. Você troca ideias com essas pessoas e aí você aprende com outros mercados. E O que eu quantas vejo coisas, né, a gente consegue perceber dos outros mercados. É impressionante, eu sempre falo nas lives que eu sigo outras pessoas que não tem nada a ver com odontologia, que você também segue, né? E aí eu fico pensando, poxa, isso aqui cabe na odontologia, isso aqui cabe no nosso dia a dia. E esse é o que eu digo, que é o pensar fora da caixa, né? Fora isso, do quadrado, é você ampliar a sua visão, é você entender as coisas, que o mundo vai além da coisa técnica, né? E aí a liderança do próprio dentista, muita gente disse assim, ah, mas eu não tenho equipe. Como não tem equipe? Você tem que pelo menos se autoliderar, claro. né? Mesmo que você não tenha ninguém, como você disse no começo, né, Lu? De qualquer jeito você lidera a sua casa, você lidera, né, as suas crianças, você lidera a sua família, você tem um assistente. Quantas pessoas têm essa dificuldade? Às vezes as pessoas dizem assim para mim, ah, eu sou muito difícil. Eu sempre escuto isso. Eu tenho uma dificuldade terrível de liderar, porque eu não sei mandar. Olha a palavra. Na cabeça das pessoas, um líder é aquele que manda. Como você Ou disse, então, né? fulano é o líder nato, né? É, Aí, porque alguém é mandão, aí fala assim, fulano é o líder nato. Ser líder não é sinônimo de ser mandão, pelo contrário. A nova exata. líder. É isso mesmo, Dulce, você falou certinho. E assim, a gente pensa assim, então, fulano pode ser um líder. E às vezes um líder, então assim, o líder, ele não precisa marcar território. Hoje em dia, as empresas, né? Eu acredito que precisam oxigenar os pensamentos, com outros conhecimentos, isso mesmo. Então, o líder, não precisa ter a cadeira maior do líder, a sala envidraçada, isso já acabou, gente. O Aí líder você tá fica no... separado, né? Isso. Não é para se Você chega, misturar, não. exatamente. Você chega numa clínica odontológica, por exemplo, aí tem vários dentistas, não é obrigado você bater de olho, bater de cara e dizer assim, aquele ali é o líder, porque ele tá com aquela mesa, aquele negócio, ele tá mandando, as pessoas estão obedecendo. Às vezes você nem sabe quem é o líder, você não sabe quem é o chefe, mas você sabe quem é o líder, porque você vê as pessoas se inspirando naquela pessoa e seguindo naturalmente o que aquela pessoa está dizendo. E, por exemplo, eu tenho uma colaboradora que ela fica na esterilização. Ele é auxiliar. Apareceu Martinha. Ela. Ela é líder na esterilização. Então, quando alguém tem alguma dúvida, ou quando acontece alguma questão na esterilização, as pessoas se reportam a ela. Então, tem pequenos líderes lá dentro, né? É uma ajuda, né? Todo mundo junto. E ninguém é melhor do que ninguém. Tem que ter os líderes que estão levando todo mundo, inspirando. E não é puxando as pessoas, sabe? É conduzindo, como se fôssemos guias para as pessoas. É uma responsabilidade grande, indústria. É. É uma grande responsabilidade. Mas é tão bom, gente. E dizer a vocês aqui, eu vim passar aqui, tem uma outra coisa para falar, mas do eu, uma mensagem de esperança, assim, gente, é possível aprender. É possível treinar isso. Eu tenho atendido dentistas, e esse tema me veio à mente, porque ultimamente, 3 dentistas me falaram isso, que o problema é a questão da liderança, por vários fatores. O fator de ser centralizador não é um defeito, gente. A gente só precisa controlar isso, né? Eu não acredito que ninguém vai fazer como eu. Tem jeito para isso. Tem jeito para a gente controlar isso. A gente acreditar no outro, acreditar que sim, é possível desenvolver aquela pessoa para que ela faça tão bem ou melhor que eu.
Porque as minhas colaboradoras fazem melhor do que eu a função delas. Eu estou sendo a recepcionista agora, viu, gente? Estou com o telefone da clínica e estou atendendo, marcando horário para as urgências, porque as meninas estão em quarentena, né? E, nossa senhora, Bel é muito melhor recepcionista do que eu, entendeu? Então, elas nas funções delas e os dentistas nas suas funções, eles são muito melhores do que eu nas competências deles, né? E isso é lindo, né? É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, assim, pensar assim, sim, gente, é possível. Às vezes é porque a pessoa é centralizador, às vezes é porque a pessoa tem vergonha de falar, tem pena de magoar o outro, né? A gente sabe que isso aí vem da autossabotagem, né? E muito forte isso aí. Então, assim, se conhecer. Eu tenho medo de falar e magoar aquela pessoa. Então, eu estou deixando de dar ela a chance de melhorar. Se a gente pensar dessa maneira, já diminui isso aí. Você está querendo fazer um bem, não magoando aquela pessoa. Faz vista grossa, finge que não viu. Ainda mais se a colaboradora tiver muitos anos com a gente, né? Você nem quer falar, poxa, não vai ficar magoada. Você pensa assim, eu estou deixando de dar a chance a ela de evoluir nisso. É justo, E né? quando você falou agora, Lu, me veio uma outra coisa na cabeça. Quando você, por exemplo, você precisa conversar com o liderado, a questão do feedback, né? Como é que você dá esse feedback? Porque a gente sabe que tem maneiras e maneiras de você Sim. dizer àquele liderado que talvez ele não esteja fazendo isso bem, né? Como é que você se comporta? Como é que vocês têm, por exemplo, uma maneira que uma pergunta antes. Você falou que são 4 sócios, né? Sim. Como é que vocês dividem essa liderança? Os 4, eu estou lhe perguntando isso por quê? Porque eu estou trazendo para a minha realidade e estou fazendo algumas comparações. Como é que é essa liderança? Existe, por exemplo, um é líder nisso, outro é líder nisso, ou um é líder e os outros fazem. Como é isso? Essa construção. Segundo, quando alguém, por exemplo, precisa falar com fulano, quem é que se reporta a fulano, ou qualquer pessoa pode se reportar, como é dado esse feedback, essas coisas. Olha, já vou te responder, viu, Paulo? Acho que como eu vou responder aqui, já vou falar também sobre isso. É assim, todos nós temos abertura para falar com as lideradas, com os liderados, qualquer coisa. Hoje, graças a Deus, com os colegas lá, a gente tem abertura para falar com eles qualquer coisa. Com cuidado. Porque a gentileza nós temos 5 valores, né? Que a gente já determinou. Não vou falar aqui porque é um outro assunto. Nós temos nossos valores, nós vivemos nossos valores. A gente sentou um dia, entendeu quais são os valores da empresa. Então, um dos nossos valores é a gentileza. Então, a gente precisa falar as coisas com todos, né? É o laboratório de prótese, são os parceiros da prótese, né? São as meninas, nós, como dentistas, falar de uma maneira gentil. Isso aí é básico, porque isso é um valor importante. É o nosso segundo valor em ordem de importância, tá? Então, só para te dizer que isso é feito com todo cuidado. A gente, em cada área, cada um fica em uma área do atendimento. Então, em geral, elas se reportam mais se é um tema daquela área, ela a pessoa está com uma dúvida sobre questão financeira, um cliente. Então, geralmente, ela se reporta ao Tiago, tá? Em geral. Mas nós todos temos a liberdade, tanto elas com a gente, de falar com a gente, como nós com elas. Primeiro, eu acho que é uma regra que eu levo para a vida. O reconhecimento passa em público, em voz alta. O feedback que é negativo, ponto de melhoria, faça o mais baixo possível e, de preferência, individualmente. Eu acho que isso a gente leva para a vida. Tá? Se você vai bater palma, você fala, olha, gente, olha aqui como Renata, olha aqui como Letícia, olha aqui como qualquer colaborador. Olha aqui como Dr. Diego fez um trabalho incrível aqui. Vamos falar alto, o que é bom da pessoa. Reconhecimento é o principal nas empresas, é o principal motivo das pessoas continuarem na empresa. Não é questão de aumentar o salário, também é importante. Não é questão de bônus no final. Mas reconhecimento é Uma pesado. palavra que você faz, você, fulano, você faz prótese comigo, porque se você cuida de entrar, levar, sair, voltar ao trabalho de prótese, você faz prótese também. O sorriso de Dona Maria tá bonito também por sua causa. Você também é responsável por esse sorriso, porque você cuidou da prótese dela ir e voltar para o laboratório. Reconhecimento. A cirurgia foi bem feita porque tinha alguém do lado ali aspirando. E tantas outras áreas, né? Que a gente poderia ficar falando aqui. Então, assim, reconhecimento. Aí, para responder, Paula e você, perguntando. A gente faz isso perguntando. Chama a pessoa. Então, você fala assim, ó, se você falar assim, por que você fez dessa maneira, fulano? A pessoa tem uma tendência natural, como nós seres Se humanos, de inventar uma defender, desculpa. né? Se Defender. defende logo, né? Todos nós, gente, todos nós somos assim.
Então, assim, perguntar, né? Às vezes acontece uma coisa, o trabalho não chegou, então você pergunta, fulano, o trabalho não chegou. O que você achou disso aí? Como é que você acha que a gente pode melhorar isso? Porque isso foi bom? A pessoa, não foi bom. Não foi bom. Então, vamos lá, vamos juntas entender aqui o que aconteceu. Foi um tombo no atendimento. Foi um tombo. E acontecem tombos, viu, gente? Acontecem coisas falhas no dia a dia da gente. A gente geralmente anota para tratar depois. Vamos lá, teve esse tombo aí. Aconteceu, perdeu alguma coisa, ou deu algum problema, quebrou. Vamos entender assim, isso foi bom? Não, não foi bom. O que é? Então, sempre na forma positiva. Então, assim, o feedback sanduíche, né? Você fala assim, olha, você sempre é muito cuidadosa com as coisas, né? Dessa vez, você danificou isso, né? Mas eu tenho certeza, então, assim, o negativo está no meio, né? Reconheça que ela é boa, porque ela deve ser boa, gente. Tá com você, deve ser boa. Reconheça no meio, início, diga o que não foi legal no meio, e no final, jogue a ação positiva. O que a gente pode fazer para, numa próxima vez, isso não acontecer mais? Essa Vamos traçar um pergunta plano? é fundamental. Eu acho que vocês que estão aí deviam anotar essa pergunta, para não esquecer mais. E o Essa feedback pergunta sanduíche. é feedback sanduíche. Se você não sabe o que é isso, eu acho que ele é fundamental. Porque em uma hora de live, às vezes a gente É. vai jogar coisas, mas é mais para expandir a consciência do que ser uma aula, tá, gente? Hum, A gente está aqui a para despertar a expandir curiosidade, né? a curiosidade, mas isso está em vários livros aí, a gente pode pesquisar, porque isso é muito bom. Não é para você tapear a pessoa, você vai dizer a verdade a ela. Mas não diga a verdade assim, ó. Não é possível, sua desastrada, que você quebrou isso aqui. Você vai direto na identidade da pessoa. Entendeu? Eu sou desastrada, eu não vou melhorar se eu sou assim, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Você sabe que isso aqui, para a empresa, o trabalho do. O que aconteceu? Já um paciente chegou e a prótese não estava aqui. Estou dando um exemplo, tá, gente? Que é a coisa mais terrível que pode acontecer para quem faz prótese. Por isso que eu estou dando. É. Exemplo bem, não está aqui. O que aconteceu com a dona Fulana? Ou se ela ficou esperando aí fora, ela criou uma expectativa e não estava pronta, né? Isso é muito triste. Eu fiquei muito triste, Fulano. Eu falo a verdade, né? Eu fiquei muito triste. Como é que você ficou? Ou não, porque tá chateado também. Foi horrível, né? Então, assim, a gente não quer que isso aconteça de novo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos mudar o sistema. Ah, eu estava confirmando ontem, na tal horário. Então, já vimos que isso não funcionou. Então, assim, para dizer a Paula, para dizer aos outros, os processos da clínica, nós temos um manual de funcionamento, tá, gente? Contudo, o nosso modo de fazer as coisas, nossas culturas, todo mundo que chega recebe a cópia desse manual das culturas da gente. Eu aprendi isso, eu gosto de honrar a fonte. Eu aprendi isso num treinamento Disney. Gente, se vocês não conheçam, por favor, vão conhecer. Conhecem? Vão conhecer o treinamento Disney. Não é sobre o parque, mas é muito mais. São os bastidores do parque. Sim. O Walt Disney é um gênio, um grande mentor para mim. Entendeu? Então, Eu assim, tô até com um livro por aqui. eu estou com um aqui É, embaixo. acho que o meu tá ali. Ó, tem um aqui. É esse mesmo. Tem esse e um outro aqui que eu tenho, estilo Disney. Ele fala sobre isso. As pessoas têm que ter isso. Um líder, né? O líder, ele não tem que achar que as pessoas acham, e é óbvio. É óbvio que eu tenho que saber isso. Então, eu às vezes falo com dentistas, né? Eu vou fazer um resumo, porque a gente está chegando no final da live, né? É muita coisa para a gente falar. Então, assim, basicamente aqui para resumir, tá? A gente falar sobre mostra a foto. Paulo aqui mostra a foto. O estilo Disney, tá? De fazer as coisas todas, né? Aqui é a capa, tá? Eu posso mandar essas coisas para depois, para alguém quiser mandar por direct, perguntar alguma coisa. Então, basicamente, cuidado eu, né? Entender quais são minhas competências e com a minha equipe eu ir montando esse quebra-cabeça de cada um com sua competência e se unindo, mesmo que seja só um dentista e um auxiliar, certo? Realmente se conhecer, né? Saber o que a gente pode melhorar, ter abertura, ter transparência, falar, ser próximo, unir o sonho da pessoa ao sonho da empresa, né? O que a empresa quer para frente e a pessoa. Se você não tem pessoas engajadas e que acreditem em você, qualquer pessoa que pagar um pouquinho mais a elas, elas vão Vai embora, embora. gente. É. O que aí sobre a empresa? Se essa empresa fechasse hoje, né? Ô, Carol aí, já tive sessão com Carol. Se a pessoa, se a sua empresa fechasse hoje, que falta faria para as pessoas que trabalham lá e para a comunidade que a sua empresa está? Será que se montasse outra clínica odontológica com o mesmo padrão seria igual? Que falta, que diferença você está fazendo na vida das pessoas, né? E seus colaboradores? Se ele for para outra empresa trabalhar,
de que ele vai sentir saudade da sua empresa? Porque o salário é importante, né? Mas de que ele vai sentir saudade? Então, a gente tem que pensar isso, né? Que transformação eu estou gerando da convivência, ela vai sentir saudade? Do sonho junto de levar para aqueles pacientes aquela transformação? De que ela vai sentir saudade, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui. Então, é se importar, reconhecer as pessoas, né? Desenvolver as pessoas. As pessoas têm que se desenvolver. A gente está sempre procurando novidade para elas fazerem, de curso, disso, daquilo. Né? Todo mundo mandando beijo aí. Foi minha auxiliar em outra clínica que eu trabalhei. Pessoal, eu amo minhas auxiliares. Assim, minha primeira auxiliar, minha paciente até hoje, há 20 anos atrás, gente. E eu sou muito fã das auxiliares da SB. Então, assim, a gente se desenvolver, né? A gente entender o que a nossa empresa está deixando de legado para esse mundo, gente. Então, ser líder é isso, é inspirar as pessoas a deixar um legado, a deixar uma marca no mundo, né? É muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, a gente... aí eu coloquei aqui, verdadeiro líder não precisa se impor aos outros, né? Ele precisa... ele está caminhando junto com as pessoas. Ele está na frente, um pouquinho à frente, e todo mundo está indo atrás, mas ele não está puxando ninguém, nem está com chicote, sabe? Nem está marcando território. Às vezes você está num lugar que você nem sabe direito, né? Então, quem é o líder? Então, acho que a principal mensagem, assim, além da questão que eu ia falando sobre os processos, né? Que a gente fala assim, eu falo, gente, vem cá. Vamos ver aqui, agora mesmo, na biossegurança, a gente vai ter reunião com ela, não é bem pouco como é que vai ser. Vocês acham que vai funcionar aqui? Tem as regras, protocolos, já estão vindo de lá do conselho, do CFO e tal, mas a gente vai ver com elas também como é que isso vai se ajustar na nossa rotina. Então, o manual da clínica é feito a várias mãos, né? A gente tem scripts, a gente tem formas de fazer as coisas, a gente tem forma de enxergar as coisas, tudo é dito às pessoas, porque o dentista fala assim, mas Lu, fala assim, minha funcionária não está boa, não estou gostando, você precisa ir lá na empresa. Vá lá, Lu, pelo amor de Deus, só você vai dar um jeito nisso. Ele fala, peraí, você disse a ela as coisas? Você deu a ela por escrito? Não, mas isso é tão óbvio que não precisa dizer. Eu falei, gente, o óbvio tem que ser dito, tem até livros sobre isso. Né? Exatamente, exatamente. O óbvio tem que ser dito. Né? Então, vamos dizer Porque isso é aos nossos... óbvio para mim, né? Mas não é óbvio para É, você. Às vezes não, as pessoas, não é mas isso é óbvio. Para quem? Para quem isso é óbvio? aqui. Isso mesmo. Então, assim, até com os colegas também, com os dentistas, todos têm que estar sabendo qual é a filosofia da gente, qual é a filosofia da clínica, né? E, assim, eu acho que a gente precisa entender isso. Ter isso organizado, né? Agora na parte da empresa, que é a última parte que eu falei, né? Aquelas coisas todas, de se importar, ter os valores alinhados, né? E se importar de verdade, não é aquela coisa de se importar de fachada, tá, gente? Se importar de verdade. Se você não tem esse treinamento de se importar com as pessoas, desenvolva isso, você vai surpreender como é maravilhoso você conviver com pessoas, você vai aprender tanto, você vai criar tantas amizades incríveis, né? Então, por favor, desenvolva isso, dá para desenvolver. Mas eu sou muito tímido. Cada um tem seu jeito, não precisa o líder ser comunicativo. Não, às vezes com um olhar você consegue despertar alguém para alguma coisa. Tá tudo bem, não precisa ninguém mudar de comportamento, seja quem você é. Para fechar aqui, eu acho que obrigada, Marcos. Para fechar aqui, eu acho que é dizer assim: seja quem você é. Como minha irmã Catarina, que está aqui, sempre me fala: seja autêntico, seja quem você é e melhore, tente melhorar a cada dia, mas não perca a sua essência, né? Não perca de vista quem você é, porque um dia as máscaras caem, né? E as pessoas mostram quem elas são de verdade. Então, às vezes, aquela foto de todo mundo feliz na equipe, no fundo, está escondendo vários corações tristes, né? E Exatamente. isso aí vai impactar no faturamento. Porque as pessoas pensam assim, e o dinheiro? Onde é que vai entrar aí? Gente, vai sim. Tem pesquisas e mais pesquisas sobre isso. De como isso impacta no sucesso do seu negócio, no crescimento do seu negócio, no seu futuro. E por último, aqui eu sempre falar, eu gosto de sempre honrar, assim. Esse livro é de Márcio Fernandes, que é um dos livros dele, que é Filosofia de Gestão, e ele fala aqui, que está ao contrário, Vou né? até anotar. Cultura e estratégia com as pessoas, gente. Com as pessoas, né? Tem um livro aqui que é um clássico, né? Que é a Benato, Gerenciando com as Pessoas. Tá? Depois eu posso passar o nome desses livros, dos líderes que eu sigo em relação à liderança. Quem quiser, entre em contato por direct comigo. Vai ser um prazer para mim eu dizer sobre essas leituras que eu faço que me inspiram demais. Mas, finalizando, seja líder com as pessoas. É isso que eu quero dizer
até como mensagem final e deixar você falar, porque eu adoro ver você falar. Não, eu tô aqui, eu anotei aqui, entendeu? O que mais me chamou a atenção, Lu, em toda a sua Márcio, fala, Filosofia de Gestão, de Márcio Fernandes, o nome do autor. Márcio E tem outros Fernandes, livros muito bons também. E tem outros livros muito bons também. que Mas eu posso te passar até por direct, se você precisarem. pronto, Eu já posso te passar. colocaram ali, ó, Márcio Fernandes. Catarina já colocou. O que mais me chamou a atenção aqui é o seguinte: mesmo quando você falou em processos, você incluiu as pessoas nos processos. Então, assim, a nova liderança, ela busca conexões, ela busca pessoas, ela busca valores, ela busca, Isso. né, colocar as pessoas aonde elas mais, vamos dizer assim, conseguem se dar. Elas, na verdade, assim, de tudo que eu tenho visto, de toda a sua fala aqui, o grande olhar da nova liderança é para pessoas. Sim. E as outras coisas, elas vão vir juntas. Né? É o Mesmo, principal. mesmo, eu achei engraçado quando você falou assim, não, a gente vai se reunir e vai definir algumas coisas. Olha só, quando um liderado é convidado a participar, né, de montar um protocolo, fazer um processo, ele se sente parte daquilo, ele não se sente à parte. Aquilo não Uhum. foi colocado para ele goela abaixo e dizer assim, olha, agora você tem que fazer assim, não. Ele vai dizer assim, poxa, eu também criei esse processo. E na Ele é hora o pai que, da criança, ela é a exata, mãe da criança. e na hora que ele é o pai, ele é a mãe da criança, ele vai honrar essa criança. Então é Sim. completamente diferente. Na hora que você inclui os seus colaboradores, né, na hora que faz com que ele, como se diz, né, vista a camisa e ele se sinta parte daquele time, é totalmente diferente. Então hoje, né, a gente sabe que a liderança está focada em pessoas, Sim. né, em pessoas. E é essa, eu acho que tem que ser a grande mudança, a mudança de pensamento, o sair desse quadrado, você entender que você lidera sim, mesmo que seja uma única pessoa, que as coisas na sua clínica, no seu consultório, só vão rodar, né, só vão girar, inclusive financeiramente, se essa liderança estiver alinhada, porque a gente sabe que um colaborador infeliz, ele pode matar o seu negócio, Sim. Sim, e ele pode contaminar toda a equipe. pode contaminar toda a equipe, ele pode barrar, inclusive, que as pessoas cheguem, né? A gente E sabe disso. principal, ele pode ser feliz em outro lugar. Ele Exatamente, pode ser feliz, ele merece ser feliz em outro lugar. Se não estiver feliz na sua empresa, ele pode ser feliz em outro lugar. Não é exatamente, banir a pessoa, é que a pessoa entenda que já aconteceu comigo isso, uma colaboradora que ficou 10 anos comigo, e depois ela foi ser feliz em outro lugar e tá tudo bem, nós somos amigas, né? E tá tudo bem. Gente, só para dizer aqui para a Luciana e para os outros, depois eu vou ler as perguntas, vou assistir a live de novo, e eu vou mandar por direct para quem perguntou o nome, outras informações e até outras respostas que eu possa ter passado aqui, tá? Porque o tempo é tão rapidinho que passa, eu vou fazer isso, tenha certeza, tá? que bom. Lu, eu fico feliz, tá? E eu quero muito te agradecer. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer Eu outras lives, porque assim, eu não me desenvolvi para essa parte de liderança, mas eu acho que é uma parte muito importante e eu acho que a gente precisa ouvir mais sobre isso. Então, a nossa live está chegando no fim, né? Já estamos aí, falta só um minutinho. Muito obrigada, E gente. Muito obrigada. Eu vou ver os comentários, eu vou ler as perguntas, eu vou fazer tudo. Obrigada, obrigada por todo mundo que falou aqui de mim, que falou palavras carinhosas. Gente, muito obrigada. Vocês são um tesouro na minha vida. eu vou tirar Muito aqui, eu obrigada vou tirar mesmo. os comentários para a gente fazer uma foto aqui. Sorria. Tá. Pronto, já fiz a foto. Muito, E eu quero te muito obrigada. agradecer. E vocês sigam a doutora Luciana, tá? Entrem em contato com ela, que eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer tudo para ajudar aí a vocês. Ok, pessoal? Então, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Você está me ajudando a ocupar meu lugar no mundo. Que bom, que Muito coisa obrigada. boa. Bem, pessoal, eu quero agradecer quem está aqui, como a Luciana falou no começo, o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, é o bem mais precioso, e vocês estiveram aqui, né, com a gente durante esse tempo. Só lembrando que amanhã a gente tem a nossa live às 9h30 da manhã, o dentista que não acreditava, tá? Então, o dentista que não... Essa Hoje, live são hoje, incríveis. hoje foi o seguinte, o dentista que não acreditava que precisa ser um bom líder, né? É, isso mesmo. Não, muito Um obrigada, beijo gente. bem grande, minha querida. Beijo todo mundo aí. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.